Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero trazer a vocês o sermão, a nossa mensagem, reflexão do 18º domingo após Pentecostes. Estamos seguindo a série ELP 50 neste mês em que nós já celebramos o nosso aniversário de 50 anos e ao longo do mês todas as reflexões tem tido como enfoque os nossos 50 anos. Hoje não será diferente. 50 anos de proteção de Deus é esta a nossa temática. Se você quiser, você pode paralisar o vídeo e ler o texto base para a nossa reflexão, que é o texto do Salmo 54, especialmente os primeiros 4, 5 versículos, Salmo 54. Feita a leitura, você entenderá melhor. Vamos então para a nossa reflexão. Volta e meia constatamos nos noticiários, a olhar para o nosso próximo em necessidade, ou mesmo em nossa própria vida, evidências claras acerca da fragilidade humana, enfermidades, acidentes, traumas psíquicos, tudo aponta para esta realidade. E a realidade é, somos frágeis, suscetíveis a toda espécie de intempéries. Somos muito menos resistentes e resilientes do que pensamos e do que gostaríamos de ser. É claro que normalmente nós não nos conformamos muito com isso. Enquanto é possível, vamos postergando, pois não queremos encarar a realidade de frente. Não queremos dar o braço a torcer. A força, o poder, a glória nos entorpecem, ainda que de forma superficial e aparente neste mundo e nesta vida. Mas aos poucos, a realidade vai se impondo. Ao longo dos últimos 50 anos, muitas pessoas podem ter constatado isso em sua vida. Ao mesmo tempo que nos alegramos, no último domingo, com o aniversário de nossa congregação, vimos na homenagem final que muitos já não estão mais entre nós e que foram de uma forma muito bela simbolizados por um girassol. Outros que puderam vir à frente já não possuem a mesma força de outrora, necessitando de auxílio para chegarem até a cadeira e se sentarem. Mas não são apenas as pessoas que perdem o vigor, que perdem a força. E se pensarmos bem, nos últimos 50 anos, esta pode ter sido a tônica para muitas congregações e também para a nossa. Departamentos que antes eram ativos, hoje já não existem mais. Membros que antes estavam na liderança e à frente de atividades, também já não conseguem mais. Sabemos que quando uma instituição ou igreja não tem renovação, fatalmente está com seus dias contados. Há quem diga que a igreja cristã, de modo geral, corre sério risco. Estamos sempre a uma geração de nossa extinção. E se levarmos em consideração que a taxa de natalidade caiu bruscamente nos últimos anos, e poderemos começar a temer pelo pior. E não à toa nós estamos nos deparando com muitos desabafos de membros e até de pastores preocupados com baixo número de inscritos, por exemplo, no Congresso Nacional da GELB, dos jovens da nossa igreja. Será que corremos o risco de desaparecermos? Da nossa igreja fechar? Será que daqui a 50 anos corremos o risco de não termos membros para celebrar o centenário de nossa congregação? O temor pelo fim também parece ser um sintoma de nossa fragilidade. E certamente Davi foi alguém que vivenciou essa realidade humana, a flor da pele, inúmeras vezes. Davi foi um homem profundamente perseguido por Saul, por povos estrangeiros que eram idólatras, por inimigos de seu próprio povo e até mesmo pelo seu próprio filho. Sem contar as vezes em que o seu próprio desejo o fez pecar e o fez sofrer as consequências de seus erros.
O Salmo 54 foi composto por Davi quando ele estava passando por mais um destes apertos. Na introdução a este salmo, nos deparamos com o contexto em que ele foi redigido, quando lemos: escrito por Davi quando os moradores da cidade de Zife foram contar a Saul que Davi estava escondido na terra deles. Quantas vezes Saul não quis matar Davi? E esta foi apenas mais uma. Houve um tempo em que Davi teve que viver foragido como se fosse um bandido, pois Saul queria matá-lo de qualquer jeito. E tudo isso porque Saul já tinha ouvido que Samuel havia manifestado a rejeição de Deus pelo seu reino. E Davi até mesmo já havia sido ungido em seu lugar. No entanto, sabemos que Saul não conseguiu sucesso em seus intentos. Pelo contrário, em várias oportunidades, foi Davi quem teve a vida de Saul em suas mãos. Apesar do poder de Saul ser muito maior do que o poder de Davi, uma vez que Saul quem era rei e tinha todo o exército à sua disposição. O que fez com que Davi não fosse morto? Como que Saul não conseguiu os seus intentos? E como Davi, de fato, se tornou sucessor de Saul, apesar de humanamente parecer impossível que isso ocorresse, ainda mais quando Davi fugia como um criminoso por cavernas? A resposta é simples e muito evidente. Graças a Deus. Deus já havia decidido que iria proteger o seu escolhido. E claro, Deus não escolheu arbitrariamente Davi em detrimento de Saul. Antes, Saul já havia caído da sua fé e se afastou de Deus, não fez a vontade dele. É claro que Davi não era perfeito e Davi também tinha muitos defeitos, mas ele sempre submeteu os seus medos, os seus traumas, a sua fragilidade a Deus. Veja se não é isso que ele faz no Salmo 54, quando nós lemos: ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querendo me matar. Eles não se importam com Deus, e eu sei que é o Senhor quem me ajuda, é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. E nós, ao tomarmos consciência da nossa real situação de frágeis pecadores, o que faremos? É claro que é possível e devemos buscar ajuda médica e psicológica para as nossas fragilidades humanas. É lícito, possível e plenamente satisfatório. No entanto, se apenas buscarmos ajuda nas coisas desta vida e deste mundo, é evidente que não iremos suprir tudo o que necessitamos. É público e notório que o ser humano é frágil e que em sua fragilidade o que ele mais precisa é de proteção e segurança. É como naquela música do grupo gaúcho Engenheiros do Havaí, que diz em seu refrão algo que pode soar banal, mas que é mais pura realidade humana. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. Precisamos de segurança, precisamos de proteção, e sem isso naufragamos, caímos, perecemos. E se observarmos bem, proteção e segurança são coisas que buscamos ao longo da vida. Todos desejam encontrar um bom emprego que oportunize uma estabilidade, um salário digno, a fim de poderem ter uma casa própria. Todos que possuem um carro sabem que precisam ter um seguro, pois sinistros e furtos são comuns demais para darmos bobeira e investirmos uma grande quantia de dinheiro sem nos garantirmos. E mesmo nas relações humanas é comum também que as pessoas busquem segurança e proteção. No entanto, assim como bem pontuou o pastor Gilson na semana passada, nesta vida e neste mundo, tudo passa. Ainda que você consiga um bom emprego que te dê certa estabilidade, tal estabilidade é meramente ilusória. Quantas crises econômicas não fizeram com que pessoas ficassem desempregadas?
Até mesmo na pandemia, quantas empresas e lojas que jamais alguém imaginou que pudesse fechar, não fecharam? Quantos gaúchos iniciaram este ano tranquilos, sabendo que estavam em sua casa própria? E de repente em maio perceberam que a casa que imaginavam ficar o resto da vida já não existia mais. E poderíamos continuar dando exemplos de coisas que tentamos nos apoiar nesta vida, mas que não subsistem, pois tudo passa. Mas há alguém em que podemos confiar e que não passa. Alguém que promete estar sempre conosco e que nos concede proteção contra todos os perigos oferecidos pelo mundo, pelo diabo e pela nossa própria carne. Alguém que jamais nos deixa desamparados. E sim, você já sabe de quem eu estou falando. Assim como Davi passou maus bocados, mas sabia que tinha a proteção de Deus, nós também podemos saber que Deus estará sempre nos protegendo de todos os perigos. Podemos confiar não apenas nas palavras do Salmo 54, mas também no famoso salmo que fala de proteção, o Salmo 91, onde vale a pena lermos ele na íntegra. O Salmo 91 diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. E Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. E como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Mas é claro que este salmo muitas vezes pode ser mal interpretado. Muitos deixam a Bíblia aberta neste salmo como se fosse um amuleto. Muitos entendem que se repetirem essas palavras como um mantra, não poderão ser atingidas por nada. E é claro que não devemos compreender desta forma. O que podemos perceber é que em Cristo temos proteção para todos os males, até mesmo para aquele que é considerado mal irremediável, a morte. Em Cristo não podemos mais ser atingidos, porque Ele esmagou a cabeça da serpente ao morrer na cruz em nosso lugar, levando todos os nossos pecados. Ele enfrentou o leão que ruge, que está pronto a nos devorar, ao ressuscitar no terceiro dia. Jesus garantiu que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. E de forma semelhante, a nossa congregação, ao longo dos últimos 50 anos, teve a proteção e a segurança de Deus. Só chegamos até aqui por conta disso. Desde os primórdios, passando por cada fase, cada pastor, cada diretoria, cada departamento, Deus esteve nos amparando e nos protegendo de todos os perigos. É verdade que, humanamente falando, o futuro incerto e nebuloso de um mundo caótico que vive em pecado ainda nos assusta.
Quando observamos a diminuição do número de jovens, quando percebemos que temos pouquíssimas crianças e que nem há aulas de escola bíblica, quando membros deixam de participar regularmente dos cultos, sem falar nas dificuldades financeiras, parece que todo mês é uma luta para manter as contas da congregação em dia. Mas nada disso pode tirar a nossa fé e a certeza de que Deus continuará nos amparando, continuará nos protegendo. Até aqui nos ajudou o Senhor. É aquele famoso versículo do livro de Josué que pode ser citado. Não como um pensamento de que Ele esteve conosco apenas até aqui e amanhã não se sabe, mas com o pensamento de que, assim como Ele esteve nos protegendo até hoje, Ele continuará nos protegendo, bem como nossa congregação cinquentenária. Amados no Senhor, Deus protege e zela pelo nosso bem-estar. Ele esteve presente ao longo destes 50 anos na nossa congregação e continuará conosco. Não tenha dúvida, creia, grandes coisas ainda estão por vir. Ele ainda deseja nos utilizar individualmente e como congregação para a sua obra. Que Ele não encontre medo ou dúvida, mas fé e certeza de pessoas que sempre foram protegidas por Ele e continuarão sendo. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Eu espero que este vídeo, esta reflexão tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano também. E nós retornaremos também o próximo domingo com mais uma mensagem. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.